Om Arunachalaramanam. Leitura de versos selecionados de Satasloki de Sri Shankara Bhagavapada. Não há nada em todos os três mundos que possa ser comparado ao Sadguru, que comunica o conhecimento do Atman, o Eu. A lendária pedra filosofal talvez seja sugerida como uma comparação, porque ela tem a capacidade de transformar uma peça de ferro em ouro, assim como o Sadguru converte um discípulo comum em uma pessoa iluminada, um Gyani. Mas essa comparação não pode durar, porque, enquanto o Sadguru faz do discípulo outro guru como ele, a pedra filosofal não tem o poder de converter uma peça de ferro em uma outra pedra filosofal como ela. Portanto, o Sadguru é incomparável e transcende até mesmo um mundo em glória. Pela fragrância que emana da árvore de sândalo, todas as outras árvores ao redor também se tornam dotadas de fragrância. E aquelas árvores também eliminam completamente o tormento causado pelo calor de todos os seres humanos que se abrigam debaixo delas. Assim também, os discípulos, que por sua sorte obtiveram o autoconhecimento do Sadguru e que são cheios de compaixão, erradicam completamente, por meio de seus conselhos e ensinamentos, os três tipos de sofrimento e os três tipos de pecado daqueles que se aproximam deles. Nota: os três tipos de sofrimento são aqueles provenientes do corpo e da mente, como doenças e preocupações. Os causados por animais, como insetos, répteis e demais animais peçonhentos. E os causados por calamidades naturais, como inundações, terremotos, etc. Os três tipos de pecado, ou papan, são aqueles cometidos em corpo, fala e mente. Brahman é expresso de duas maneiras nos Vedas. Na primeira parte dos Vedas, conhecida como Karmakanda, que descreve os rituais a serem realizados pelas pessoas que buscam vários objetos como riqueza, progenitura e algum devaloka ou céu, Brahma é considerado como associado ao adjunto limitante, o Padi, na forma do corpo sutil. Essa é a alma que transmigra, conhecida como Jivatman. Na segunda parte dos Vedas, conhecida como Gnanakanda, que consiste nas Upanishadas, fala-se do Brahman puro, desprovido de todos os adjuntos limitantes. Dos Upanishads, um buscador que adquiriu a aptidão necessária obtém, primeiramente, a percepção de que ele não é o complexo corpo-mente, antes, o puro Brahman. Depois disso, ele percebe que o universo inteiro, na realidade, não é nada além de Brahman. O Atman, que é da natureza da existência, consciência e bem-aventurança, Satchitananda, é bem conhecido, porque é experienciado em todos os três estados de vigília, sonho e sono profundo.
Ele é o que faz funcionar o corpo, a mente e os órgãos dos sentidos. Apesar de saber isso claramente, é uma maravilha que o homem, por causa da ilusão causada por avidya ou pela ignorância de sua natureza real, considere o seu próprio corpo, bem como o corpo dos outros, que é composto externamente de ossos, músculos, medula, carne, sangue, membranas, pele e linfa, e que é preenchido por dentro com fezes, urina e fleuma, como o eu, e identifique o seu corpo perecível com ele mesmo. Nesse mundo, as pessoas consideram seus próprios corpos, suas esposas, filhos, amigos, empregados e posses, tais como cavalos e bois, como a única fonte de toda a sua felicidade. Elas passam toda a sua vida apenas pensando nos meios de proteger e nutrir todos esses. Elas nunca refletem naquele eu, Atman, o Senhor imortal de toda a vida, por causa de quem elas mesmas estão vivas e são capazes de atuar como seres conscientes e a quem elas devem toda a sua boa sorte. Certo bicho da seda, se achando muito sábio, constrói um envoltório em torno de si para proteção com o fio que sai de sua boca e permanece nele por toda a vida, sempre ativo em tentar realizar o que ele quer, pouco percebendo que o envoltório em si acabará sendo a causa de sua destruição quando for levado junto com o verme por alguém que queira fazer seda dele. Da mesma forma, o homem, tendo adquirido um corpo grosseiro, um corpo físico, como resultado do karma acumulado por ele por suas ações em vidas passadas, permanece apegado àquele corpo, identificando-se com ele, e se engaja em mais ações que somente resultarão em perpetuar a sua escravidão. Um homem que, para ganhar seu sustento, entretém as pessoas pintando o seu corpo para fazê-lo parecer um tigre e assusta crianças crédulas por sua aparência, não acha realmente que ele seja um tigre e não come nem ataca homens e animais. Um homem que se veste de mulher para desempenhar um papel feminino numa performance dramática não começa a pensar em si mesmo como uma mulher e não procura um marido. Ambos estão sempre conscientes do que realmente são, embora possam assumir externamente a aparência de um tigre ou de uma mulher. Assim também, todos devem perceber que o corpo físico é apenas um traje no qual o Atman, ou o eu individual, está disfarçado. O Atman é conhecido pela experiência como sendo diferente do corpo, e é uma mera testemunha de todas as atividades do corpo. Sendo uma mera testemunha, o Atman não participa das ações realizadas pelo corpo e não é nem um pouco afetado pelos resultados de tais ações. Para confortar o filho que chora por causa de alguma dor no corpo, a mãe coloca em sua boca uma uva seca, uma tâmara, um pedaço de manga madura ou um pedaço de banana madura. Nota: a ideia é confortar a criança temporariamente para que ela possa tomar de bom grado o remédio a ser administrado para remover a causa da dor. A intenção da mãe não é alimentar a criança com passas, tâmaras, etc. O que, obviamente,
não vai curar a aflição do filho. Volto à leitura. Do mesmo modo, as Upanishadas adotam vários meios para transmitir o conhecimento do Atman, ou eu, para o homem ignorante, cuja mente está cheia de vasanas ou impressões deixadas por ações executadas em incontáveis vidas passadas, sob a identificação errônea com o complexo corpo, mente e fala. O próprio corpo, esposa, filhos, posses e coisas semelhantes só se tornam queridos por amor ao próprio eu. Segue-se, portanto, que o eu é o que é amado mais do que qualquer outra coisa. Tudo o que não é o eu, como esposa, filhos e outros, é a causa de tristeza. Portanto, como esses podem ser realmente objetos de desejo? Há dois caminhos abertos para o homem nesse mundo. O caminho que leva à realização dos desejos mundanos, Karma Kanda, e o caminho para a liberação, Jnana Kanda. O primeiro, a satisfação dos desejos, é a única fonte de toda tristeza e se torna insípido em pouco tempo. Apenas as pessoas que carecem de discernimento seguem esse caminho. O outro caminho leva à obtenção de Brahman, a fonte imperecível da bem-aventurança infinita. Os sábios de discernimento recorrem a esse caminho. Isso é assim afirmado na Katha Upanishada, que consiste em 6 seções. Aquele aspirante à liberação que, quando envolvido em atividades no mundo, se considera como uma onda no oceano que é Brahman, quando apenas sentado pensa em si mesmo como uma gema encordoada no fio que é Brahman, como pérolas em um cordão, quando experimentando os objetos dos sentidos, através dos órgãos dos sentidos, vê todos os objetos somente como Brahman ou Atman, e quando adormecido se considera imerso no oceano de bem-aventurança que é Brahman, e passa os seus dias dessa maneira, é aquele que está estabelecido no eu interno, o Atman, que não é outro senão Brahman. A pessoa que, tendo obtido primeiro do Guru e das Escrituras o conhecimento mediano, ou seja, intelectual, do que o eu, como o sol, não é nem o fazedor de ações, nem o desfrutador dos resultados delas, e realiza o mesmo como uma experiência real, vê todo esse universo constituído de nomes e formas como o corpo grosseiro do Atman ou Brahman. Ele percebe ainda que é só por causa desse eu que habita em todo ser vivo e que está além dos pranas e dos órgãos dos sentidos, que todas as escrituras são capazes de atuar como seres conscientes e que todas as experiências através dos órgãos dos sentidos são possíveis somente por causa desse eu, tal pessoa tem sua mente sempre fixa no Atman, no eu supremo, enquanto age no mundo. A pessoa que percebeu que o universo inteiro é seu próprio Atman, seu próprio eu, vai além da dor e da ilusão, mesmo enquanto vive nesse mundo, porque ela alcançou Brahman, que é puro e a morada de todos os poderes. Ela abandonou a identificação com o complexo corpo-mente, está livre de todo pensamento em objetos externos e está além de punya e papan, além de mérito e demérito. Ela é um Jiva Mukta, tendo atingido o 4º estado além da vigília, sonho e sono profundo, ou seja, Turiya,
o estado de esperto. O Jivamukta continua a viver nessa terra até que o seu Prarabdha Karma se esgote. Mas durante esse período, ele não se identifica de modo algum com o seu complexo corpo-mente. Ele não é afetado pelos pares de opostos, como calor e frio, honra e desonra, sucesso e fracasso e similares. Ele é sempre puro, livre da presunção de eu e meu, sempre contente, com a sua mente fixa firmemente na contemplação de si mesmo. A própria encarnação da bem-aventurança suprema de Brahman, e é ele totalmente livre da ilusão. Ele realiza todas as suas atividades diárias alegremente, de uma maneira indescritível. A sua mente está sempre livre de apego. Quando a realização incomparável e purificadora de sua identidade com Brahman, que é da própria natureza da consciência pura, surge firmemente na mente de alguém, a ideia de diferença entre o Jivatman e o Brahman, que ele nutria até então, é destruída imediatamente. Por essa realização, Maya, que é a causa da transmigração, também é destruída por ele. Depois disso, mesmo que Maya exista para os outros, ela não pode causar nenhuma escravidão para ele por causa da força de sua realização, de sua natureza real, como idêntica a Brahman, o Supremo Absoluto. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.